Alô, amigos? Questão 4, exercício de aprendizagem, estatística, cálculo das medidas estatísticas obtidas a partir de uma amostra de dados. Questão 4, página 76. O que é que nos diz essa questão? A tabela abaixo, olha na questão, a tabela está aqui ao lado, ok? Se você olhar para essa tabela, lembra da aula passada, amores? Isso é uma tabela de dados, agrupados, não é? Aí nessa coluna aqui, onde tem faixa salarial em reais, ficam os dados. É só dar uma revisada na aula anterior. E nessa coluna daqui, onde tem número de funcionários, está a frequência, que é a quantidade de vezes que o dado aparece na amostra. Vamos ler de novo. A tabela, que tipo de tabela? Tabela de dados agrupados, mostra o quê? Os resultados de uma pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários de uma empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho. Ele quer que você calcule o salário médio desses trabalhadores. Se ele quer o salário médio, ele quer a média dos salários. Então é só adicionar todos os salários de um por um e dividir pelo cardinal da amostra, pela quantidade de salários que aparece nessa amostra. Só que como essa é uma tabela de dados agrupados, vamos aperfeiçoar, tabela de frequência de dados agrupados. Aqui estão as frequências e aqui estão os grupos. Vamos interpretar. Isso aqui está me dizendo que no grupo entre 350 e 450 reais, existe 380 funcionários. Então, na amostra, você vai ter 380 salários. Vai aparecer na amostra 380 vezes os salários desse grupo. Mas eu não sei quais são esses salários de um por um. Eu sei em que grupo eles estão. Aí o grande segredo é você pegar a média de cada grupo. A média de cada grupo é o ponto médio do grupo. É a média entre as extremidades. 350 mais 450, 800, dividido por 2, 400. 400 reais. Se os salários que estão nesse grupo são, em média, 400 reais, então existem 380 salários, onde a média desses 380 salários é 400. O dado 400, ele aparece 380 vezes. Então, se eu fosse escrever o rol aqui, eu ia botar 400, 400, 400, reticências 400, e esse dado 400, a frequência dele, a quantidade de vezes que ele ia aparecer na amostra, seria 380. Usando de raciocínio análogo, o ponto médio aqui é 500. O ponto médio entre 550 e 650 é 600. O ponto médio aqui é 700. O ponto médio aqui é 800. O ponto médio aqui é 900. Então, você quer calcular a média de uma amostra em que o dado 400 aparece 380 vezes, 500, 260, 600 aparece 200 vezes, 700 aparece 180 vezes, 800 aparece 120 vezes e 900 aparece 60 vezes. Né? E esse total aqui
é o total de frequências, é a soma de todas as frequências, que é 1.200, que é o cardinal da amostra. Como ele quer o salário médio é a média dos salários, então é só você calcular a média desses dados. E evidentemente em estatística só se trabalha com média aritmética, e média aritmética pode ponderar ou não. Como por exemplo aqui, eu teria que somar o 400, se eu não ponderasse, eu ia ter que pegar o 400 e adicionar de um por um. 400 mais 400 mais 400 mais 400, uma adição em que todas as parcelas são 400 e teria 380 parcelas. É bem melhor ponderar. Então vejamos como é calculado o salário médio. Então a grandeza é o salário. Vai representar essa variável pelo símbolo S. Aí vai ficar 400 vezes 380. 400 vezes 380, mais 500 vezes 260, 500 vezes 260, mais 600 vezes 200, mais 700 vezes 180, mais 800 vezes 120, mais 900 vezes 60, dividido por 1.200, que seria a soma das frequências. Não é verdade? Aí essa conta vai dar 400 vezes 380 dá 152 mil, 500 vezes 260 dá 130 mil, 600 vezes 200 dá 120 mil, 700 vezes 180 dá 126 mil, 800 vezes 120 dá 96 mil e 900 vezes 60, 54 mil. 152 mil, mais 130 mil, mais 120 mil, mais 126 mil, mais 96 mil, mais 54 mil. 678 mil, dividido por 1.200. Cancela 3 zeros. Cancela aqui 2 zeros, que é dividir por 100 o numerador. 2 zeros, que é dividir também pelo mesmo 100 o denominador. Então, a média dos salários é 6.780 dividido por 12. 6.780 dividido por 12 dá 565. Então a média salarial é de R$565. É como se os 1.200 funcionários, cada um deles, todos eles recebessem R$565. Então a resposta é letra E. Sensacional.